I want to bring to you something about you. It is a quote. I quote, "Our worst fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We were born to make manifest the glory of God within us. It is not just in some of us, it is in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. This is with gratitude to Marianne Williamson, everybody. Oi, pode entrar, a mesa é sua. Eu sou a Abitaro Heráculos, seja bem-vindo à sua leitura. Eu não sei se você já escolheu o seu grupinho, raio opalino, raio verde ou raio amarelo, mas enquanto você faz a sua escolha ou enquanto você não fez a sua escolha ainda, eu queria te contar um pouco sobre a história do polvo peixe. Não é a história do signo de peixes. Há uns meses atrás eu me deparei com um vídeo produzido por um rapaz chamado James. Ele produziu esse vídeo pro New York Times. Ficou incrível, ficou maravilhoso. O único defeito desse vídeo é que não tem legendas em português. Então, eu decidi reagir a esse vídeo, traduzindo simultaneamente. E eu vou colocar no Instagram, porque eu acho que eu não posso colocar aqui no YouTube. Mas eu queria te falar sobre uma coisa muito interessante que o James fala no comentário. Porque é um documentário, é um vídeo sobre a experiência dele tendo estrabismo. Pelo fato dele ter estrabismo, ele sempre se sentiu diferente do normal, sempre se sentiu diferente dos pares dele, sempre se sentiu diferente das pessoas ao redor dele, dos amigos dele, da família dele. E ele faz uma metáfora para explicar como que ele se sente em relação à experiência dele em ter estrabismo. E ele fala que é como se existisse um navio, chamado navio da normalidade, em que as pessoas ficam a bordo do navio da normalidade. A maioria das pessoas está ali. E as pessoas que são diferentes, as pessoas que diferem do normal, elas estão no oceano, o oceano da diferença. E ele descreve essas pessoas, que não são vistas como normais na sociedade, como pessoas peixe. Pelo fato dele ter estrabismo, ele gosta de chamar a condição dele de olhos de baleia. Ao invés de chamar de estrabismo, com as duas outras condições que ele fala o nome, são super complicados, o diagnóstico dele. Ele gosta de chamar de olho de baleia. E nesse vídeo ele explica um pouquinho como ele enxerga o mundo com os olhos de baleia dele. E lá pro finalzinho do vídeo, ele fala uma coisa que me tocou muito. Ele fala a frase assim: eu não tenho um problema com o jeito com que eu vejo o mundo. Eu tenho um problema com o jeito em que eu sou visto pelo mundo. Eu achei essa experiência dele incrível, maravilhosa. E todo mundo que se sente diferente, todas as pessoas que também pertencem ao mar da diferença. Todos os outros peixinhos que estão ali nadando no mar da diferença. E se você quiser, eu vou deixar lá no Instagram o react do vídeo inteiro pra você. Agora eu vou deixar você continuar escolhendo o seu grupinho e eu te vejo no grupinho que você escolher, tá bom? Até lá! Oi, pode entrar, a mesa é sua. Eu sou a Abitaro Heráculos, seja bem-vindo novamente à sua mesa. Agora, oficialmente, que você já fez a sua opção. Você escolheu o raio opalino. O raio opalino, ele é um raio tão cristalino, como esse cristal que tá aqui, que ele serve como um prisma e ele refrata as 7 cores do arco-íris. Quase como esse cristal faz aqui também. Ele reflete essas cores do arco-íris.
E assim, meu grupinho número 1, a história para você hoje é a história do nosso porco-espinho e da lontra. Lembrando que a gente tá trabalhando ainda com o mesmo livro. Ih, que eu deixei o livro lá longe. Eu vou pegar daqui a pouco. É o livro Todos Nós Somos Alienígenas, quando você também é um alienígena. E nesse livro a gente tem vários personagens e cada um deles fala sobre um pedacinho da experiência humana. E para você, a gente vai falar sobre o porco-espinho e a lontra. A lontra, ela é um artista bem estabelecido, bem confiante na própria arte. Enquanto o porco-espinho, ele é um artista ainda inseguro com a própria arte, ainda insatisfeito com a própria arte. Não, um artista que ainda não tem certeza do que ele pode fazer com a arte dele. Agora, se você não é um artista e já tá escutando essa mensagem pensando, mas eu não sou um artista, essa leitura não é pra mim, não tem nada a ver, fica um pouquinho mais. Não clica pra sair ainda, confia na sua intuição, você escolheu o raio opalino por algum motivo. Então, acho que a primeira coisa que eu vou fazer é ler pra você a história dele, né? Vamos fazer isso. Eu vou tirar isso daqui da frente e vou aproximar a câmera pra ler melhor, tá bom? Então, vamos ler a história dele agora. A história do nosso porquinho espinho e da lontra é a história de todos os artistas. Ela começa quando o nosso alienígenazinho se aproxima dessa cena. Ele chega perto e tem uma florzinha que representa a beleza. E ela tá cercada de várias abelhinhas ao redor dela. Ele chega pertinho do porco-espinho e pergunta: "Quem é você?" E o porquinho-espinho responde: "Ah, eu sou um introvertido, que é bem diferente de ser extrovertido." E o nosso alienígena pergunta: "O que é isso?" O porquinho-espinho responde: "Bem, introvertidos apreciam observar as pessoas, enquanto extrovertidos apreciam ser observados pelas pessoas." E a gente tem aqui a demonstração de um extrovertido. A florzinha tá adorando ser cercada de todas essas abelhas, da atenção dessas abelhas. E ela fala: "Ah, abelhas, você gosta disso? O que mais você gostaria de ver? Há muito que eu posso mostrar pra todo mundo aqui." E aqui ela tá fazendo como se fosse um murrinho com as pétalazinhas. Logo em seguida, ele conhece a lontra. E a lontra aqui, ela é um autor. Ele é como se fosse um autor já consagrado, um artista que já se sente confortável com a própria arte. E o nosso alienzinho, quando ele chega perto da lontra, ele logo elogia ela, fala: "Uau, como você nada bonito." E a lontra diz: "Claro que é nada bonito, eu sou um autor." E o alienígena fala: "Olá, lontra." E aí ele corrige: "Não, espera, eu sou um autor." Isso porque é um trocadilho em inglês, né? É author. Author significa autor em inglês. É uma palavra até bastante formal. E author parece com author. Então, a lontra tá corrigindo o portuguesinho ou o inglês do nosso alienígenazinho. E também existe aqui o tema da lontra, tá da própria personalidade da lontra, que ela é bastante apegada à formalidade e à própria comunicação correta e formal também. É da própria personalidade da lontra. O nosso porquinho-espinho, ele quer se expressar. Ele é um artista, só que ele não sabe disso ainda. Então, o nosso Jomini e o porquinho-espinho se aproximam de uma margem e eles encontram a lontra, feliz da vida, nadando no fluxo, tranquilamente. E o porquinho-espinho diz: "Eu amo a arte. Experimentar a arte de alguém é como ser convidado a assistir uma conversa silenciosa que eles estão tendo com eles mesmos." A lontra, então, quando escuta isso, se aproxima dos dois. E a lontra é engraçada porque ela é a única nesse livro que escreve tudo perfeitamente correto. No livro todo, todos os personagens do livro, eles cometem vários erros de ortografia. E a própria grafia das palavras, assim, a própria estética das palavras tem essa fonte aqui, uma fonte mais divertida. E a letra dele não, é serife, né? A letra da lontra, sempre que a lontra fala, tá nessa outra fonte diferente aqui, como se fosse um texto mais formal. E realmente, ele fala, né? A lontra fala de uma forma bastante formal, bastante erudita, tem um vocabulário muito bom. E desse jeitinho da lontra, ela fala: "Oh, sim, meu querido, de fato, a arte nos permite a lembrar de coisas que nós nunca fizemos e ir a lugares que nós nunca fomos." O porquinho fala: "Eu gosto de nadar." Olha que incrível isso que acabou de acontecer aqui.
Como o nosso porquinho espinho, na página anterior, assistiu a lontrinha nadando, então ela experimentou o que é nadar. Mesmo que o porquinho espinho nunca tenha nadado na vida, ele fala: eu gosto de nadar. Porque ele assistiu a lontra nadando. Não é lindo isso? É mesmo a prova do que a lontra acabou de dizer. Que, de fato, a arte nos permite a viver coisas que nós nunca vivemos e a nos lembrar de coisas que nós nunca fizemos. E a lontra continua: oh, querido, sim. Bem, não. Veja bem, fazer arte é um dos únicos jeitos de dizermos a nós mesmos quem fomos e quem nós aspiramos a ser um dia. E o alienígena fala: ah, como um bebê? Ou como um humano? E a lontra diz: é, mais ou menos isso. Então, o nosso porquinho espinho tem uma ideia. Ele resolve, então, fazer uma performance. E quando o alienígena encontra ele, assim, com uma saia, assim, todo vestido, todo preparado, ele pergunta: então, por que você decidiu dançar? E o porquinho responde: eu quero fazer arte. Eu quero performar. E nosso alienígenazinho faz uma pergunta: mas eu achava que você era um introvertido. E o porco-espinho diz: e que outro jeito melhor há de passar o tempo com você mesmo do que aprendendo quantas coisas mais nós somos capazes de fazer? Então, o nosso porquinho-espinho, ele faz a pirueta dele de dança e, infelizmente, ele cai. Ele fica super nervoso com isso e ele fala: por favor, parem de olhar pra mim. Ele falhou na performance dele. E agora ele não quer mais ser visto. Então, depois que o nosso porco-espinho, ele tropeça durante a apresentação de dança dele, ele se aproxima da lontra e fala: eu não consigo fazer arte. E a lontra responde para ele: não tenha medo, meu querido. Se a arte é a tradução do efêmero para a forma observável, então lembre-se sempre que é a tradução que é o próprio trabalho. O trabalho sempre pode ser improvisado, mas o efêmero é aquilo que só você é capaz de observar. E é aquilo que só você escolheu traduzir. E então, de uma certa forma, o efêmero é você. O alienígenazinho e o porco-espinho, eles estão indo embora e o alienígenazinho pergunta: porco-espinho, você entendeu alguma coisa do que ele disse? E o porco-espinho diz: não, na verdade não. O porquinho-espinho diz: eu não sei como fazer arte. Eu me sinto tão inspirado por tudo que eu tenho muito medo de fazer qualquer coisa. E agora nem consigo mais apreciar a arte de outras pessoas porque me deixa triste que a arte dela sempre vai ser melhor do que qualquer coisa que eu possa fazer um dia. Uma das coisas mais frustrantes sobre ser criativo é que quanto mais você se importa com alguma coisa, mais difícil é fazê-la. E a lontra vem na arte dela, na maestria da dança, e fala para ele: a criatividade necessita de limites, meu querido. E quando esses limites ficam mais fechados, você encontrará oportunidades de ser mais criativo. Então, os dois aqui, o alienígenazinho e o porco-espinho, fazendo alguma coisa com a neve. O nosso alienígenazinho faz um cubo e ele fala: ah, o que você acha disso? E o porquinho-espinho, que fez nada, muito nada, um montinho de neve, falou: ah, eu sou péssimo, eu sou horrível. E é assim que termina a história do nosso porquinho-espinho. Tadinho, eu acho tão, tão bonitinho. Assim, até no final do livro, ele não entendeu, né, que a arte dele já era valiosa o suficiente.
Ele não precisava fazer um cubo lindo de neve, ele não precisava nadar como a lontra para ser um artista de verdade. E assim, meu grupinho número 1, se você é realmente um artista, eu acho que já foi bem direta a mensagem do livro para você. Mas caso você não seja um artista, ou caso você não tenha confiança na sua habilidade de expressar aquilo que só você pode expressar, eu tô aqui para te dizer que você tem uma missão sagrada nessa vida, que é a missão da transmissão. Meu grupinho número 1, eu não posso deixar de te lembrar que aquilo que você vê no mundo, aquilo que você acredita, aquilo que você entende do mundo, aquilo que você sente por tudo ao seu redor, você é a única pessoa no universo inteiro que sente e pensa e vê o mundo dessa forma. Ninguém experimenta o mundo como você. E por causa disso, só você pode traduzir as coisas que você vê ao seu redor através dos seus olhos. Só você pode fazer isso, ninguém pode substituir você. E se alguma coisa na sua vida fez com que você tivesse vontade de esconder isso, fez com que você tivesse vontade de ficar quieto, fez com que você tivesse vontade de nunca dividir aquilo que você vê, aquilo que você pensa, porque não é importante, porque não é bom o suficiente, porque ninguém pensa igual a você, o ego tem várias desculpas, né? O ego vai te dar vários motivos para você não falar sobre a sua ideia, não falar sobre aquilo que você vê, como você enxerga o mundo, aquilo que só você enxerga no mundo. Você, meu grupinho número 1, você é como esse cristal. Quando a luz atravessa você, quando a luz do conhecimento atravessa você, só pelo fato dela atravessar você, ela já é transformada em todas as cores que você produz. Então, eu não sei se você já ouviu a música True Colors, da Cyndi Lauper, a música dos anos 80, é incrível essa música, mas ela fala: I see your true colors. Eu vejo as suas verdadeiras cores. Elas não são preto e branco, elas nunca foram preto e branco, nunca foram cinzas. Em outras palavras, você tem muito o que compartilhar. E é sua missão sagrada fazer isso. Você não pode se recusar a fazer isso. Você pode passar a vida toda tentando fugir disso. Você pode passar a vida toda tentando buscar a felicidade em outras experiências. Em ter uma família, em ter sucesso na carreira, em ter isso, em ter aquilo. Todas essas coisas são muito boas de se conquistar, de se ter e realmente trazem felicidade. Mas nada vai te trazer mais felicidade do que cumprir o seu propósito sagrado. Eu não sei te dizer, meu grupinho número 1, o que você precisa dizer. Eu não sei para quem você precisa dizer, mas eu tenho certeza que essa é uma das suas missões mais importantes nessa vida. E talvez até em várias vidas. Talvez você tenha feito isso várias e várias e várias vezes. Aquilo que você tem para transmitir pode ser conhecimento científico, pode ser conhecimento na área de humanas, pode ser arte, com certeza pode ser arte, mas você precisa falar. Você precisa erguer sua voz de alguma forma, mesmo que não seja através do discurso, mesmo que não seja através da eloquência, através da palavra, como era com o caso da Lontra. A Lontra sabia falar muito bem, sabia escrever muito bem, tinha um vocabulário impecável. A palavra não é o único jeito de se expressar, o desenho também é, a música também é, e tantas outras formas de se expressar, tantas outras formas de traduzir o efêmero para o mundo material. Eu queria te deixar essa mensagem, eu queria que você não saísse daqui sem entender que a sua verdade é poderosa. Aquilo que você tem para transmitir é imprescindível para o mundo. Mesmo que você pense que não, mesmo que você pense que você é só mais uma pessoa entre várias pessoas, aquilo que você tem para dizer vai tocar alguém, vai tocar quem precisa ser tocado por aquilo que você precisa dizer. E a sua participação é fundamental na trama da vida, né? Na grande tapeçaria da vida. Não pode faltar o seu ponto ali, não pode faltar aquilo que você tem para dizer, a sua marca. Então não se esconda. Não se esconda mais, meu grupinho número 1. Chegou a hora de expressar aquilo que você enxerga. Chegou a hora de mostrar para o mundo aquilo que você vê no mundo. E não se engane, é preciso ter muita coragem para fazer isso. Mas eu sei que você consegue. A última carta para você diz: não esconda a sua luz. Do not hide your light. E essa carta tem tudo a ver com a música que veio para você. Inclusive, foi nessa música que eu escutei a citação que eu falei no começo dos grupinhos. Eu vou colocar essa música para você. Aliás, colocar não, eu vou ler a letra da música para você. A letra. Eu vou ler a letra da música para você. Deixa eu colocar aqui. Peraí, rapidinho. Aqui. O nome da música é This Little Light of Mine. É uma música gospel americana. A tradução do título é Essa Pequena Luz que Carrego, né? Essa pequena luz que eu carrego.
E a letra diz o seguinte: essa minha pequena luz, vou deixá-la brilhar. Essa minha pequena luz, vou deixá-la brilhar. Deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar. Onde quer que eu vá, vou deixá-la brilhar. Onde quer que eu vá, vou deixá-la brilhar. E a letra é essa. É quase como se fosse um mantra, né? Você vai repetindo aquilo e a cada vez que você repete, você acredita um pouquinho mais naquilo, você sente um pouco mais aquilo, você se conecta um pouco mais com aquela verdade. É um mantra. E eu queria muito que você repetisse esse mantra para você mesmo. Eu vou colocar o link para essa música aqui nos comentários para você escutar, para você praticar também, até você sentir que é verdade dentro dos seus ossos. Porque você precisa disso, meu grupinho número 1. Você precisa deixar sua luz brilhar. Não há mais tempo para se esconder, não há mais tempo para se acovardar, não há mais tempo para esperar. Você precisa transmitir sua verdade, meu grupinho número 1. Você precisa fazer isso. Bom, recado dado. Por enquanto, isso é tudo que eu tenho pra você. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. E eu desejo boa sorte pra você, tá bom? Tchau, tchau. Oi, pode entrar, a mesa é sua. Eu sou a Abby Oráculos. Seja bem-vindo à sua leitura, meus verdinhos. Muito, muito bem-vindo aqui na mesa, meus verdinhos. A sua leitura é muito especial pra mim. Eu tenho, assim, um pedacinho no meu coração reservado pra você. Meu grupinho número 2. Aqui, na carta do Raio Verde, eu achei super... Eu não sei se nem se eu posso mostrar de perto, porque tem nudez aqui. Eu nunca sei o que o YouTube deixa fazer ou não deixa fazer. Então, na dúvida, melhor não mostrar de perto. Mas se você, assim, fazer assim com o olho... botar os óculos de leitura, tem um olho aqui no meio, né? Achei isso super interessante, porque tem tudo a ver com o tema da leitura. Mas assim, meu grupinho número verde... meu grupinho número verde... meu grupinho verde... grupinho número 2... A história pra você hoje, a gente vai continuar, lembrando que a gente vai continuar com o mesmo livro da semana passada, que é Todo Mundo é um Alienígena, quando você também é um alienígena. Então, a gente vai ler a história de um daqueles personagens, dos personagens que você escolheu, e essa história, com certeza, vai falar diretamente com você, diretamente com a sua experiência. E, pra você, os personagens que têm a ver com a sua história é o urso e o pé grande. E o que eu vou fazer? Acho que eu vou ler primeiro a história, né? Vamos ler primeiro a história pra você. E a gente volta aqui pra comentar, tá bom? Vamos lá. Eu vou aproximar a câmera pra você conseguir enxergar melhor o livro, né? As imagens do livro. Nas semanas passadas eu não fiz isso e a gente acaba perdendo informação, né? A gente não conseguir visualizar ali o que tá no livro. Mas vamos lá, vamos ler. Essa é a história do urso e do pé grande. O nosso alienígenazinho, ele conhece o urso logo no comecinho do livro. Uma das primeiras pessoas, dos primeiros humanos, que ele conhece é o urso. E o momento que eles se conhecem, todo mundo da floresta sai correndo do urso. Correndo de medo, medo, medo mesmo. Até a florzinha, ela fica assustada. Ela só não corre porque ela não pode. A tartaruga corre. A lagarta, que ainda vai se transformar na borboleta, corre. Nosso porco-espinho corre. As abelhas correm. Os passarinhos. Todo mundo corre. Corram, corram, salvem a si mesmos. Me deixem para trás e salvem a si mesmos, a tartaruga fala. Mas o Jomini não. O nosso alienígenazinho não corre. E a primeira coisa que ele fala pro urso é: uau, como você é grande. E o nosso ursinho diz: você não vai sair correndo também, gritando, fugindo de mim? E o nosso alienígenazinho diz: não. E o urso agradece. Oh, obrigada. Aqui o nosso alienígenazinho conhece o vazio, conhece a solidão, conhece a tristeza também. E numa dessas, ele se pega conversando com um velho amigo dele, o amigo urso. E o urso tá perguntando para ele: e se as abelhas na verdade são incompreendidas? E se na verdade as abelhas não querem picar você? E se na verdade as abelhas querem apenas morrer? A abelha ouviu o que o ursinho disse e ela se aproxima dos dois e diz: mas a gente não deseja morrer. Você sabe o quão difícil é tomar a decisão de picar alguém? Vai machucar muito e nos fazer morrer também. Então, por um lado a gente morre, mas por outro lado, o resto de nós sobrevive. Na hora a gente fica assustado e a única coisa que pensamos é em proteger quem amamos. Não queremos morrer, mas se isso significa que o resto de nós irá sobreviver, então a gente faz. Se eu tiver que morrer,
vai ser porque amei muito e faria qualquer coisa para proteger aqueles que amo, para que eles possam viver, amar e serem felizes, para que também experimentem a tristeza. E mesmo que eu não esteja lá para ver, estarei em paz, sabendo que eles ainda vão estar lá. Você compreende? Você faz alguma ideia de como é sentir um amor assim? Porque, para ser honesto, eu acho que você não tem ideia. Você é aquele que todos temem, e você não tem ninguém para oferecer seu amor. E eu acho que isso faz com que você sinta que a vida foi injusta com você. Mas mesmo assim, você continua sendo positivo. Você passa sua vida inteira sozinho, com você mesmo, e então aprende a conhecer a si próprio, a amar a vida e a estar feliz com o que tem. Mas acho que mesmo na sua feliz e solitária vida, você tem medo, mais do que qualquer outra coisa, de que ninguém nunca vai te conhecer de verdade. Conhecer o amor poderoso que você cultivou dentro de si. É como ter um segredo que você não pode compartilhar com ninguém, porque ninguém está disposto a ouvi-lo. Então, ainda que não esteja completamente sozinho, às vezes ainda imagina como seria a vida ao lado de alguém, mas não é capaz de imaginar como esse alguém poderia existir. Então você projeta isso tudo nos outros, através do medo e da raiva, aqueles que têm a única coisa que você não tem. Você é cheio de amor, mas todo esse amor se manifesta por meios destrutivos. Então a lagrimazinha cai do olho do urso e diz: "Ui, estou livre!" A abelha, vendo que fez o urso chorar, ela pede desculpas. Ela fala: "Por favor, me desculpe, não chore." O urso diz: "Não, você está certo. Uau, a verdade dói." E a abelha fala: "Me desculpe, eu não consigo evitar." E logo depois, olha quem aparece. Assim, depois, logo em seguida que a verdade chega e que o ursinho se depara com a verdade, o pé grande aparece. E o nosso amigo alienígena, ele leva um susto tão grande, os dois levam um susto entre eles. Mas eles se reconhecem. Ele diz, Mel, que é o nome do pé grande. E o pé grande responde, Jomini. O alienígena pergunta, como é que está seu planeta? E ele responde, está bem, como é que está o seu? Está bem. O pé grande é a única pessoa no livro inteiro que o nosso alienígena chama pelo nome. Isso é importante também. E aqui tem a citação que eu gosto muito nesse livro, que é: quando dois alienígenas encontram um ao outro em um lugar estranho, o lugar começa a parecer um pouquinho mais como a sua verdadeira casa. O pé grande, depois disso, diz tchau pro nosso alienígenazinho. E ele acaba se deparando, o pé grande acaba se deparando com a tartaruga. Ela leva um susto muito grande ao ver o pé grande. E ele desaparece. Só sobra a pegada dele. Ele fica invisível novamente. E a tartaruguinha, quando a vida fica muito assustadora, é muito bom ter um lugar para se esconder. Em contrapartida, o caracol, ele fala: se eu me esconder, as pessoas vão pisar em mim. Então eu aprendi a encarar os meus medos de frente. E a pegada do nosso pé grande tá ali. Ele aparece de novo, depois de ouvir isso, né? Pelo fato do caracol ter a coragem, ele reaparece. E aí o pé grande fala, olá, eu não tinha visto você aí. A tartaruga tá morrendo de medo ainda, mas o caracol, corajoso, ele fala, olá. E só pra contextualizar, o caracol é, sinceramente, uma das figuras mais sábias aqui do livro. A gente tem outros arquétipos de sabedoria aqui no livro, como a árvore e a coruja, mas o caracol sempre tem vários conselhos pro alienígenazinho que realmente ajudam, sabe? E aí, depois que o nosso alienígenazinho se depara com várias outras questões difíceis, inclusive com a questão da morte e da finitude da vida, tá aqui o urso e o pé grande. É exatamente como o Jomini sei. Jomini é o alienígenazinho. É exatamente como o Jomini disse. Quando dois alienígenas encontram um ao outro em um lugar estranho, o lugar parece ser um pouquinho mais como a nossa casa. E aqui estão o urso e o pé grande, super amigos de mãos dadas. Eles se reconheceram. Eles também eram dois alienígenas no mundo. Muita coisa acontece. Começa a nevar. E o inverno nesse livro representa um momento de tristeza, um momento ainda mais solitário para o nosso alienígenazinho, que, coitado, ele já é solitário,
Mas ele passa um período mais solitário ainda aqui na Terra. Ele se depara com essas questões da solidão dentro dele mesmo. E o urso reaparece. Depois de muito tempo, o urso reaparece. E ele reclama. Sempre que eu desperto dos meus cochilos, né? Quando ele vai hibernar, ele chama de cochilo. Sempre que eu desperto dos meus cochilos, tudo mudou. Tudo desapareceu. O mundo inteiro mudou. E o pé grande aqui do lado responde: por favor, não se preocupe. Eu ainda estarei aqui. Nada irá desaparecer. E nisso, que o pé grande diz que nada vai desaparecer, o vazio, que também é um personagem nesse livro, ele também tem uma voz. O próprio vazio, o próprio nada, tem uma voz nesse livro. E o vazio responde: bom, então talvez eu devesse mesmo desaparecer. Eu acho que ninguém precisa de mim. Eu vou embora. O alienígenazinho responde: não, por favor, não vá embora. Não se sinta triste. O alienígena está tentando consolar o vazio. E o vazio: não, me desculpe, eu não posso ficar. Pela primeira vez, eu também me sinto vazio. Eu vou embora. Eu vou para longe, aproveitar minha própria tristeza em algum outro lugar, sozinho. Tchau. E o vazio desaparece. E quando o vazio desaparece, todo o contraste desaparece. Tudo parece uma coisa só. Todos os animais da floresta parecem ser um só. Eles perderam a identidade deles. Ninguém conhece a si próprio, porque não há diferença. Eles não sabem onde começam eles, onde termina o outro. Tá tudo aqui misturado, inclusive a nave espacial tá aqui, o sol está aqui, os outros alienígenas estão aqui, o pé grande aparece, né? Tá aqui no meio, o urso, tá todo mundo aqui. Todo mundo como uma coisa só. E todo mundo começa a falar em unissono, como um só. Nada desapareceu. Nós precisamos de nada. Todos nós amamos nada. Nada importa. E todas essas frases têm duplo sentido. Nada desapareceu. Pode significar que, na verdade, tudo ainda está aqui. Nós precisamos do nada. Eles precisam do vazio. Eles precisam do nada. Eles precisam dessa separação entre eles, entre todos eles, né? Eles precisam desse espaço, eles precisam se separar uns dos outros. E eles dizem também: todos nós amamos nada. O que significa que quando eles estão todos juntos, eles não têm como sentir o amor como um indivíduo. Eles não têm contraste, eles não conseguem se ver como alguém que ama outro alguém. Como eles são uma coisa só, eles não amam nada, porque eles já são o tudo, então eles não conseguem conhecer a si próprios. Entende o que eu tô falando? Nada importa. Aqui pode ser tanto uma frase nihilista de que realmente nada importa, quando todo mundo é uma coisa só. O que importa, né? Nada importa. Se tudo é uma coisa só, se o bom e o ruim, o prazer e o sofrimento, a tartaruga e o sapo são tudo uma coisa só, de que importa? De que importa eles serem tartaruga ou serem sapos? Não importa mais. Mas também significa, olha, o vazio importa. Realmente esse vazio, esse espaço que há entre nós, importa. E ele faz falta. E o vazio: uau, vocês realmente gostam de mim. Tá bem, então eu vou voltar. E ele volta. E tudo volta para o seu lugar. O vazio fica um pouco triste e fala: espera, espera. Onde está indo todo mundo? Porque tá todo mundo indo cada um pro seu canto. O ursinho continua dormindo. Ele tá hibernando do jeito que tem que estar. E o nosso amigo caracol, super sábio, mais uma vez traz a sabedoria dele e fala pro nada: a verdade é que todos nós atingimos a grandeza. A única diferença é o tamanho das nossas audiências. E o nada agradece. Obrigada. E assim termina a história do nosso urso e do nosso pé grande, com o pé grande levando o nosso urso no colo enquanto ele dorme. Uau! Essa última parte sobre o vazio é muito tocante, né? É muito tocante. Sobre como o espaço entre nós é importante, né? Sobre como é o espaço, na verdade, que existe entre nós que cria o contraste pra gente poder conhecer a nós mesmos através do outro, né? Todo mundo ao nosso redor são espelhos. Todo mundo. E a gente é espelhos de todo mundo também. Assim, meu grupinho número 2. Vamos estabelecer uma coisa? O que é o urso nessa história? A gente pode dar vários nomes pra ele. Meu grupinho número 2. A gente pode chamar ele de sombra.
o nosso lado sombra. Mas é a sombra junguiana. Sabe a sombra junguiana? Jung dizia que sombra é tudo aquilo que a gente esconde porque a gente levou bronca, por exemplo, na infância, sabe? A gente foi reprimido. É algo que a gente mostrou pro mundo e o mundo rejeitou algo que a gente mostrou, né? Então, vamos dizer que quando você era criança, você gostava muito, não sei, de contar histórias, de fazer performances e cantar e dançar. E alguém que você confiava muito criticou a sua performance, achou ruim, né? Ou fez uma careta para aquilo. Isso é suficiente para que o seu ego interprete aquela rejeição, interprete aquela situação como negativa, como perigosa. Nunca mais faça isso de novo. Não faça. É perigoso, dói. Você vai ser rejeitado. Existem outras situações em que as sombras vêm. Às vezes são hábitos que a gente tem que a sociedade realmente rejeita porque são coisas tabus, né? Eu tenho certeza que você pode pensar em vários exemplos aí na sua cabeça de coisas que a gente não pode fazer em público, porque realmente é inaceitável. Tudo isso acaba virando nosso lado sombra. E no nosso lado sombra, meu grupinho número 2, existe uma bênção e uma maldição. Porque quando a gente faz as pazes com o nosso lado sombra, a gente entende exatamente quem ele é, exatamente o que ele tem a oferecer ao mundo e o que a gente pode melhorar ali. Outro nome que a gente pode dar para o urso é ego. Ego é tudo aquilo que faz com que a gente pare. É aquela força de estagnação, aquela força de você não vai avançar, aquela força de espere mais um pouco, faça amanhã. Tudo aquilo que impede o fluxo da vida, tudo aquilo que impede você de progredir, a gente pode colocar logo a culpa no ego. Foi o ego que fez você fazer isso, foi o ego que fez você esperar, foi o ego que fez você parar, fez você desistir. Porque esse é o papel dele. O papel dele é lidar com as coisas das sombras, né? Ele lida, meu grupinho número 2, ele lida com os monstros da caverna. Ele lida ali com as centopeias, as aranhas. Se bem que eu gosto de aranhas, eu não gosto muito de centopeia. Mas ele lida com uns bichos muito estranhos ali que estão na escuridão e que são perigosos, né? Eles podem machucar você de verdade. Então, o nosso urso, o nosso ego, o nosso lado sombra é o nosso guerreiro interno também. Ele tá ali para proteger a gente. Então, ele tem utilidade e ele não é só questão de você ser utilitarista e falar, bom, o ego tem utilidade, né? Ele pode me servir, então tudo bem ele ficar ali. A gente pode fazer mais do que apenas usar o ego a nosso favor. A gente pode aprender a amar o nosso ego, a entender o nosso ego e a lidar com o nosso ego de forma com que ele não seja destrutivo para os outros, de forma que ele não seja tão poderoso, tão grande, que ele vai sair aterrorizando todo mundo ao redor dele, fazendo mal às pessoas ao redor dele, fazendo mal a si próprio, sabe? Imagina um urso grande, descontrolado, machucando todo mundo para proteger os próprios filhotes. Se a gente fizer amizade com o ego, ele não vai ser destrutivo. Mas para isso, assim, falar é muito mais fácil do que fazer. Bom, depois disso tudo, meu grupinho número 2. Quando a coisa fica muito feia, quando sair do seu casulo, sair da sua caverninha, te machuca, tem até um meme sobre isso, né? Eu vou botar aí na tela. Ele tá saindo, né? Vou me abrir emocionalmente, aí ele se ferra. Aí ele volta pra caixinha dele. Nunca mais saio. Isso pode ter acontecido com você, meu grupinho número 2. Isso pode ter acontecido com você mais do que uma vez. Isso pode ter bloqueado o seu chakra cardíaco. Por isso que você se atraiu pela cor verde, meu grupinho número 2. A cor verde é a cor do chakra cardíaco. E o que pode ter acontecido com você? Você se fechou pro mundo. Você não quer mais falar com o mundo. Na verdade, talvez você até goste do seu lado sombra, porque ele afasta as pessoas de você. Ele assusta as pessoas, ele não deixa as pessoas entrarem, porque as pessoas têm medo do seu urso, saem correndo. Isso pode acontecer consciente ou subconscientemente também. Você pode estar afastando as pessoas sem perceber. Porque no fundo é o urso falando. Lá no fundo é o urso falando. É o urso te fazendo agir. É o urso sabotando seus relacionamentos. Porque ele não quer mais se machucar. Então, cada experiência que você teve que te machucou profundamente pode ter criado em você um pouquinho mais de força para esse urso. Um pouquinho mais de força para que esse urso afastasse todo mundo de você. Todo mundo que pode causar dor, todo mundo que pode causar sofrimento, todo mundo que pode causar uma energia ruim no seu estômago porque te causou raiva. Afasta todo mundo que vai ficar certo, não é? Errado. Esse não é o caminho. Meu grupinho número 2. Eu vou aproveitar e vou até trazer a música que veio pra você. A música que veio pra você chama I Am a Rock, do Peter... É uma dupla, na verdade, né? Peter alguma coisa. Eu vou botar aqui no Google pra ler pra você, rapidinho. I Am a Rock. Aqui.
Simon, eu falei Peter, não é Peter. I Am a Rocker, Simon and Garfunkel. Meu Deus, que nome complicado. Eu vou ler a letra pra você. Antes de eu ler a letra pra você, eu queria te mostrar esse senhorzinho aqui. Tá escrito aqui, Your Little Island, a sua pequena ilha. E o que esse monstrinho tá fazendo aqui, né? Ele parece meio isolado, né? Numa ilha dele, uma ilha própria. Na pequena ilha dele. Your Little Island. Eu vou ler a letra pra você agora. Um dia de inverno. Em dezembro, profundo e escuro. Estou sozinho, olhando na minha janela para as ruas de baixo. Em uma mortalha silenciosa, neve recém-caída. Eu sou uma rocha, eu sou uma ilha. Eu construí paredes, uma fortaleza poderosa, que ninguém pode penetrar. Eu não preciso de amizades. Amizades causam dor. A gargalhada e o amor são coisas que desprezo. Eu sou uma rocha, eu sou uma ilha. Não me venha falar de amor. Eu já ouvi essa palavra antes. Está dormindo na minha memória. Eu não vou perturbar o sono dos sentimentos que morreram. Se eu nunca tivesse amado, eu nunca teria chorado. Eu sou uma rocha, eu sou uma ilha. Eu tenho meus livros e minha poesia para me proteger. Estou protegido em minha armadura, escondido no meu quarto, dentro do meu ventre. Eu não toco em ninguém, e ninguém me toca. Eu sou uma rocha, eu sou uma ilha, e rochas não sentem dor. Ilhas nunca choram. Uau, eu tô realmente arrepiada com essa letra. Essa música, meu grupinho número 2, é o que acontece quando seu coração se fecha. É o que acontece quando você se machucou tanto no mundo que você prefere parar de experimentar o mundo, parar de sentir o mundo, que na verdade é parar de viver, não é? Esse é o nosso urso, o nosso ego, a nossa sombra. É aquele que quer proteger a gente, mas que também pode destruir a gente no processo. Agora, o mel, você lembra do mel? Lembra do pé grande? Essa carta diz, nossas sombras são bonitas. Há beleza na nossa sombra. E o mel, meu grupinho número 2, o pé grande, ele representa a nossa essência. Ele representa o nosso eu interior, o nosso eu interno, que a gente esconde. Só que é tão bonito, é tão bonito. Nossa, eu não consigo nem numerar a quantidade de músicas e filmes e histórias em geral que já falaram sobre esse tal desse mel. Né? Eu vou colocar uma lista aqui. Caso você tenha se identificado com essa mensagem, escuta todas essas músicas aqui. Por exemplo, na música do Miss You, I See You. Se você vê o clipe da música, começa com ele colocando uma máscara, né? E com o personagem lá principal colocando uma máscara, a gente não consegue ver através daquela máscara. E ele sai de casa todos os dias com aquela máscara, né? Protegendo ali. Ninguém pode ver, ninguém pode chegar perto de mim, do meu verdadeiro eu. E lá pro final da história, lá pro final do clipe, ele se encontra com uma pessoa e um tira a máscara do outro. É muito linda essa cena, a propósito. E quando eles tiram a máscara um do outro, por baixo, tem um ser cabeludo ali. Tem um ser monstruoso, tem um ser que, uau, é vergonhoso você mostrar o pé grande, né? É perigoso mostrar o pé grande que existe em você. E o que é o pé grande, né? O pé grande é a parte de você que você esconde, mas é linda e não devia estar escondida. Porque ela é sua essência, ela é quem você é. Essa parte de você não é destrutiva, muito pelo contrário. O nosso pé grande interior é a nossa imaginação, é a nossa essência, é a nossa autenticidade. Toda vez que a gente decide escondê-la, toda vez que a gente decide abafá-la. Tem outra música também muito interessante que fala exatamente sobre isso, que é Lump. Se você vê o clipe, na verdade, o álbum inteiro, né? Tem essa referência a um monstro cabeludo. E se você vê o clipe, é esse ser cabeludo sentadinho lá, esperando, num banquinho. E ele tá cercado por uma casa. Ele tá dentro da casa, fechado dentro da casinha dele. E aí, nesse clipe, as paredes caem. As paredes dessa casa caem. Só que quando você vê ao redor, não é... A casa não tava em um ambiente, não tava em cima de uma graminha em algum lugar. Tava dentro de um outro estúdio. Então, o nosso ser cabeludo nesse clipe dessa música, ele passa a experimentar algumas experiências num mundo fictício, né? Você vê claramente ali que são luzes falsas, que tem ali um sol, só que é um sol daqueles de papelão, sabe? Como se fosse realmente um grande teatro ali. E isso a gente pode ler sobre como essa parte interior da gente, como o nosso pé grande interno, é a nossa imaginação, que muitas vezes salva a gente do sofrimento, salva a gente da solidão também. Como ele vem ao nosso resgate, essa parte interna da gente vem ao nosso resgate quando a gente está isolado. Você deve ter experimentado isso, talvez durante a pandemia, talvez até a vida toda.
Outro clipe que fala sobre esse assunto é Atlantis. O clipe é lindo, assim. O garotinho, ele tá, no que eu entendi, como se fosse no meio de uma guerra. Acontece um ataque terrível à casa dele, à família dele. E nesse momento ele foge pra floresta, assim, mentalmente. Ele foge pra floresta que existe na cabeça dele. E aí ele conhece o pé grande dele. Todo branco, peludo e tem chifres, como um pé grande, como um iate, né? Que é o pé grande das montanhas. E a partir desse momento eles se tornam melhores amigos. É ali como se fosse um amigo imaginário dele. Mas se você interpretar o clipe, você percebe que, na verdade, ele esteve sozinho o tempo todo. O garotinho esteve sozinho o tempo todo tentando sobreviver àquela guerra. E aquele ser que ele estava vendo e convivendo o tempo inteiro era a imaginação dele, salvando ele do sofrimento. Então, nunca se esqueça, aquilo que você esconde dentro de você, aquilo que se esconde dos outros ou do mundo ao redor, é muito precioso e muito amável e pode te proteger ao invés de destruir. Pode proteger ao invés de atacar. Pode acolher ao invés de repelir. Bom, meu grupinho número 2. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Por enquanto, isso é tudo que eu tenho pra você. Tá bom? Eu vou deixar o link da música que eu li pra você aqui embaixo, I Am a Rock, pra você escutar. Tá bom? E é isso. Tchau, tchau. Oi, pode entrar, a mesa é sua. Eu sou a Abitar Oráculos. Seja bem-vindo à sua leitura, meu grupinho número 3, meus amarelinhos. Bem-vindo à sua leitura. Assim, meu grupinho número 3. Sabe quem é você na história? Lembrando que a gente vai continuar com o mesmo livro da semana passada, né? Essa é a parte 3 já desse livro. O livro chama Todo Mundo é um Alienígena, quando você também é um alienígena, do Jomini Sam. E você, meu grupinho número 3, você é a abelha desse livro. A história que eu tenho pra você hoje é a história da abelha e do cãozinho. Então, acho que a primeira coisa que eu vou fazer, como eu fiz nos outros 2 grupinhos, é ler a história pra você. Eu vou ler a história pra você e a gente comenta juntos sobre essa história. Vamos fazer isso? Então tá, eu vou aproximar a câmera, tá bom? E a gente lê melhor, enxerga melhor. Vamos lá. A história da nossa abelha, ela começa bem no comecinho do livro, quando o nosso amiguinho alienígena conhece o urso. Quando o urso aparece, todos na floresta correm. A gente tem a florzinha assustada, que ela não pode se mover, mas ela parece bem descontente de estar ali. A nossa tartaruguinha corre, a nossa lagarta, que ainda não se transformou em borboleta, corre, o porco-espinho, as abelhas, os pássaros, todo mundo. Corra, corra o mais rápido que você puder, salvem a si mesmos. Me deixem para trás e salvem a si mesmos, a tartaruguinha dizendo. E as abelhas, corram, corram, corram. Todo mundo correndo, menos quem? O nosso alienígenazinho. Ele não corre do urso. E a primeira coisa que ele diz é: Uau, você é realmente grande? E o urso responde: Você não vai fugir saindo correndo e gritando? E o alienígenazinho diz: Não. E o urso: Ah, obrigado. A história da nossa abelha também está profundamente ligada à história do nosso cãozinho. Nesse livro, o cãozinho representa o amor incondicional. A única coisa que ele sempre fala é esse coraçãozinho. O cãozinho sempre fala coração. Então, enquanto o nosso alienígenazinho tá conhecendo todo mundo, primeira vez que ele se depara com um cãozinho, ele diz: Ah, me desculpe, eu não entendo essa palavra, mas tudo bem. E se você ler aqui no diário dele, o relatório de missão dele, é muito legal, porque ele descreve esse dia como um dia I wanna know what love is. Sabe aquela música I wanna know what love is? Eu quero saber o que o amor significa. I want you to show me. Então, as nossas abelhinhas aqui conhecem a beleza, mas essa faz parte da história da florzinha. Um momento importante para a abelhinha é quando ela tá conversando com o nosso ursinho. Então, esse momento acontece no dia 44 e no dia 45, que aqui, no diário dele, o relatório dele, ele descreve dia 44. Os humanos expressam o amor dele de formas alarmantes. E no dia 45, ele descobre que os humanos não têm medo de alienígenas. Eles têm medo de coisas que são diferentes. Nesse dia, ele tá caminhando com o ursinho e eles estão jogando conversa fora. E o urso fala pro alienígenazinho: E se as abelhas, na verdade, forem incompreendidas? E se as abelhas, na verdade, não querem picar você?
E se na verdade as abelhas apenas querem morrer? Sabe que as abelhas na natureza, quando elas ferroam alguém, elas morrem, elas não sobrevivem à ferroada. A abelha ouviu o que o ursinho falou e a abelha responde. E ela fala: mas a gente não quer morrer. Você sabe o quão difícil é tomar a decisão de picar alguém? Vai machucar muito e nos fazer morrer também. Então, por um lado a gente morre, mas por outro lado o resto sobrevive. Na hora a gente fica assustado. A única coisa que pensamos é em proteger quem amamos. Não queremos morrer, mas se isso significa que o resto de nós irá sobreviver, então a gente faz. Se eu tiver que morrer, vai ser porque amei muito e faria qualquer coisa para proteger aqueles que amo. Para que eles possam viver, amar e serem felizes, para que experimentem tristeza também. E mesmo que eu não esteja lá para ver, estarei em paz, sabendo que eles ainda vão estar lá. Você compreende? Você faz alguma ideia de como é sentir um amor assim? Porque, para ser honesto, eu acho que você não tem ideia. Você, o urso, é aquele que todos temem, e você não tem ninguém para oferecer seu amor. E eu acho que isso faz você sentir que a vida foi injusta com você. Mas mesmo assim, você continua sendo positivo. Você passa sua vida inteira sozinho, com você mesmo, e então aprende a conhecer a si próprio, a amar a vida e a estar feliz com o que tem. Mas eu acho que mesmo na sua feliz e solitária vida, você tem medo, mais do que qualquer outra coisa, de que ninguém nunca vai te conhecer de verdade. Conhecer o amor poderoso que você cultivou dentro de si. É como ter um segredo que você não pode compartilhar com ninguém, porque ninguém está disposto a ouvi-lo. Então, ainda que não esteja completamente sozinho, às vezes ainda imaginaria como seria a vida ao lado de alguém, mas não é capaz de imaginar como esse alguém poderia existir. E então você projeta tudo isso nos outros, através do seu medo e da raiva, daqueles que têm a única coisa que você não tem. Você é cheio de amor, mas todo esse amor se manifesta por meios destrutivos. A lagrimazinha cai do olhinho do urso e ela diz: ui, estou livre! A abelha, vendo que ela fez o urso chorar, ela diz: ah, me desculpe, por favor, me desculpe, não chore. E o ursinho fala: mas você tá certo. Ai, como a verdade dói. E a abelha se desculpa de novo: por favor, desculpa, não consigo evitar. A história do nosso ursinho continua. E a da nossa abelha também. Aqui ele volta a se encontrar com o cãozinho. E aqui vem um questionamento muito interessante. Depois de ele ter passado tudo, né, o nosso alienígenazinho, ele conheceu o vazio, ele tá se sentindo sozinho. Ele olha pro cãozinho que tá sempre falando amor, tá sempre tão feliz, tá sempre abanando o rabinho, sempre alegre. E o nosso alienígenazinho se pergunta: se você está sempre feliz, será que você está realmente feliz? Ou a felicidade é apenas alguma coisa que nós vemos em você porque conhecemos a tristeza? O cãozinho se depara com a abelhinha e a abelhinha sai correndo do cãozinho, porque espera, não, não faça isso, talvez eu pique você. Você lembra do castorzinho? Que ele estava sempre aqui coletando os galinhos das árvores, mesmo quando as árvores não queriam compartilhar os seus galhos para construir uma casa. O nosso amiguinho alienígena, ele pegou um desses galinhos da pilha do castor e ofereceu o cãozinho. E ele disse pro cãozinho: olá, eu trouxe algo para você. Esse é um graveto. E o cachorrinho ama o graveto, ele começa a ficar muito feliz. E o alienígenazinho traz um graveto maior ainda. Olha, esse é um tronco, ele é feito de gravetos. Muito interessante isso. Se você viu a leitura que a gente fez para a árvore representa o tempo, representa a nossa relação como humanos com o tempo, né? Com as mudanças que acontecem ao nosso redor. E conosco mesmo também. E aí, ele mostra algo ainda maior pro cãozinho. Sabe, primeiro ele começa com um gravetinho, depois ele vai pro tronco, né? Um pedacinho do tronco, na verdade. Depois ele mostra a árvore inteira e ele fala: essa é uma árvore, ela que faz os gravetos.
E o cãozinho fica tão feliz de ver aquilo, que ele começa a abanar o rabinho tão forte que ele começa a flutuar de amor. E o nosso alienígenazinho fica preocupado. Oh não, onde você está indo? E a árvore fica, uau, esse é realmente um cãozinho que flutua? Aqui deve ser um trocadilho em inglês, que faz sentido na língua inglesa. E olha todo mundo que tá aqui. Os pássaros, as abelhas que voam. E o nosso cãozinho tá indo ainda mais alto. Ainda mais alto que as abelhas, ainda mais alto que os pássaros. E voando assim, com tanto amor ao redor dele, se você percebe, tem vários coraçãozinhos aqui ao redor dessas nuvens. Enquanto ele flutua e flutua e flutua, ele pensa, eu estou sempre feliz. Mas eu fico triste em pensar que eu nunca posso expressar quão feliz estou com as minhas próprias palavras para que os outros possam entender também. Ele continua. Eu penso sobre aqueles que amo. Se eu nunca puder expressar o quão feliz estou para aqueles que amo, será que eu realmente posso ser feliz um dia? Será que eu posso ser feliz se eu estiver sozinho na minha felicidade? E ele tá lá flutuando, flutuando, cada vez mais longe. E o nosso alienígenazinho e a árvore ficam aqui. E a árvore diz: eu queria ser assim, sempre tão alegre. E o alienígenazinho concorda. Isso conclui a parte do nosso alienígenazinho com a abelha e com o cãozinho. O que você achou, meu grupinho número 3, da história da abelhinha e do cãozinho? A parte do cãozinho, especialmente, sai bastante reflexiva. E assim, vamos tentar entender qual é a relação dos dois, né? Do cãozinho e da abelha. No final do livro, ele descreve a abelha e o cãozinho como humanos gentis. E a primeira coisa que eu posso te dizer sobre isso é que eu sei que você é um humano gentil também. Eu sei que você acredita em coisas como a gentileza, como a bondade, como a fraternidade, como o amor ao próximo, como a caridade, como o cuidado com o outro. Acredita em coisas como a não violência, acredita no perdão, acredita em ajudar o outro. Acredita que a coisa mais importante da vida talvez não seja servir a si próprio, mas servir ao outro. Tornar a vida dos outros ao seu redor um pouquinho melhor, um pouquinho mais fácil para viver. Um pouquinho mais bonita, um pouquinho mais amada. Agora, vamos só imaginar. Assim, hipoteticamente, né? Não é hipoteticamente, mas vamos imaginar hipoteticamente que você é um ser de luz. Que, na verdade, você não é um ser humano. Você é mais do que um ser humano, né? Todos nós somos mais do que seres humanos. Mas vamos só imaginar que, na verdade, você é um ser grandioso de luz. Vamos imaginar por um momento em que você tá vivendo feliz e em amor incondicional na sua nuvem de amor. Você tá lá em cima, você tá feliz, você sente amor por tudo e por todas as coisas. Porque você é um ser de luz. Você aprendeu suas lições sobre o amor e sobre as sombras, e você conheceu o amor incondicional. Agora, hipoteticamente, vamos dizer que enquanto você estava ali nadando, voando nas estrelas, né? Passeando pelas galáxias, sentindo esse amor profundo, sentindo essa alegria da união com o divino, da união com tudo que há. Vamos só imaginar hipoteticamente que você começa a escutar alguns gritos, né? Você começa a escutar alguns gritos de socorro. Você começa a se aproximar desse barulho estranho e quando você chega perto o suficiente, ele vai ficando cada vez mais alto. E quando você chega cada vez mais perto, você ouve que o planeta inteiro está gritando. Você ouve que essa dor e esses gritos, ele vem de cada ser, cada criatura que vive naquele planeta. E ele vem do próprio planeta. O próprio planeta está gritando por socorro. O próprio planeta está em sofrimento. E você, na sua nuvem de amor incondicional, vivendo na alegria profunda, você vê aquilo e a princípio você não entende. Como eles podem não entender? Como eles podem não sentir o amor que você sente em todos os lados? Porque o amor está em todos os lados. Você sabe disso. Você sabe porque você sente. Você sabe que a gente nunca está separado desse amor fundamental, desse amor divino, do amor incondicional, porque ele está em todas as coisas. Mas você olha para o planeta e você vê, ele não sabe. O planeta não sabe disso. O planeta se esqueceu. O planeta está separado do amor incondicional. Alguma coisa aconteceu nesse planeta que ele se afastou do amor. O que você faria, meu grupinho número 3? Você daria as costas e diria, bom, um dia esse planeta vai se lembrar sozinho, espero que seja logo?
Ou você, no seu amor incondicional, vai achar que é impossível você fazer outra coisa além de descer ali naquele planeta e contar pra todo mundo que o amor existe. Contar pra todo mundo que o amor existe em todos os lados, em todas as coisas. Em defender o amor radicalmente. Descer, mudar de dentro pra fora. E aí você vem. Você se fragmenta. Você deixa de ser uma nuvem flutuando feliz e você passa a ser um pequeno fragmento de você mesmo. Você se divide em 1 milhão. Enquanto você era um, com o amor e com o divino, para você descer na Terra, você tem que deixar de ser um e tem que passar a ser vários. E você desce na Terra como vários. E você vive a experiência na Terra em várias vidas. E que naquele momento você vai experimentar como se fossem presas ao tempo, a uma linha do tempo. Você vai experimentar como passado, presente, futuro. Tudo isso vai parecer separado, tudo isso vai parecer que aconteceu em tempos e em locais diferentes. Mas, na verdade, sempre foi um só. Sempre foi você, só que fragmentado. Fragmentado através do tempo e do espaço. E esses seus pequenos fragmentos, eles funcionam como uma colmeia só. Eles ainda são um só, eles ainda são você. Mas eles não se lembram disso. Eles se veem separados, mas você lembra da sua missão. Algo dentro de você, existe uma voz dentro de você que nunca esqueceu sua missão. E você faz o máximo que você pode. Você faz o máximo que você pode para espalhar o amor, para falar sobre o amor, para melhorar pelo menos o mínimo que naquele lugar, naquele espaço é o máximo que você pode fazer. E você dá tudo de si, tudo para trazer o amor de volta para a Terra. E muitas vezes o que acontece com você é que quando você abre a boca para defender o amor, as pessoas passam a agir de jeito estranho com você. Elas passam a rejeitar aquilo que você fala. Eles te queimam como bruxa. Eles te enforcam como herege. Eles te chamam de louco. Eles se afastam de você. Todos se afastam de você. Porque o que você diz não faz sentido para eles. A sua linguagem não faz sentido para eles. Porque eles se esqueceram. E mesmo que a sua missão seja lembrá-los, ninguém disse que a sua missão seria fácil. Ninguém disse que você não iria sofrer as consequências por tentar defender o amor. Ninguém disse que as pessoas iriam receber de braços abertos. E você sabia disso. Mas você veio mesmo assim. Não porque você tem vaidade, que é a glória de ser um herói, ou porque você deseja ser lembrado como um mártir, mas porque você não consegue fazer outra coisa. Você não consegue deixar de defender o amor, porque é quem você é de verdade, e é quem você sempre foi. Por mais que você tente esconder, por mais que você tente se proteger, porque você se lembra. Você se lembra de todas as vezes que te queimaram como bruxa, você se lembra de todas as vezes que te enforcaram como herege. Você se lembra de todas as vezes que a sociedade se voltou contra você, apontou o dedo, xingou, jogou coisas em você, jogou pedras em você, te segregou, te chamou de diferente, de louco. Você se lembra de todas essas vezes. Uma parte de você se lembra de tudo. Então você tem medo. Você tem medo de defender o amor. Em algumas vidas, você se acovarda e não fala do amor. Você se esconde, passa a vida toda dentro do seu casulo, passa a vida toda quietinho, com medo do que pode acontecer com você. Grupinho número 3. Essa é a história da abelha e do cãozinho. O cãozinho, ele era o amor incondicional. Ele só conhecia o amor e a alegria. Mas vê como o amor e a alegria dele fez com que ele subisse lá pro alto e deixasse os amigos dele lá embaixo. Ele não conseguiu trazer a árvore e o alienígena com ele lá pro alto. E essa é uma escolha que muitos espíritos de luz, que na verdade somos todos nós, têm que fazer quando descobre sobre a Terra. Quando a gente está vivendo em outros planetas, vivendo a nossa vida em outras dimensões superiores, a gente escuta o chamado da Terra, a gente escuta o grito da Terra. E todos nós tivemos essa decisão. Todos nós passamos por esse momento em que a gente teve que decidir entre continuar na nossa nuvem de amor ou descer para tentar ajudar. E adivinha o que você escolheu, meu grupinho número 3? E lembre-se da abelha. A abelha, ela não pica os outros porque ela quer morrer. Ela pica os outros porque ela ama. Ela ama incondicionalmente. E essa picada representa a verdade. A ferroada dela representa a verdade, meu grupinho número 3. Muitas vezes, pessoas que trazem esse arquétipo, elas são rejeitadas. Pessoas que simplesmente existiram e amaram quem eles queriam amar e só por causa disso já foram condenadas. Só o fato de você ser quem você é, de você viver conforme a sua própria verdade, traz problemas pra você. Faz com que as pessoas te odeiem. Como isso pode ser conciliável, meu grupinho número 3? Como é que a gente pode entender tanto ódio por quem só tá trazendo amor? Ou por quem só tá vivendo o amor? Isso é algo que você viveu de novo, e de novo, e de novo, meu grupinho número 3. Isso tá impresso na sua alma, como tatuagem. A
a sua missão é continuar tentando. É continuar tentando se conectar com as pessoas. Tem um meme que eu perdi, eu não tenho guardado. É uma tirinha, na verdade. Eu vou tentar descrevê-la pra você. Tinha um rapaz num poste preso sendo queimado. E tinha um balãozinho, sabe aqueles balões de diálogo que tem nas tirinhas? Tinha um balãozinho e tava escrito coração ali naquele balãozinho. E esse rapaz que tava lá no poste, prestes a ser queimado, ele tava falando coração e ao redor dele estavam várias pessoas, estava uma plateia com um balãozinho só, falando aqueles símbolos estranhos que significam ódio. Sabe, quando a gente tá xingando numa tirinha? Quantas vezes essa cena não aconteceu, né? Quantas vezes você não foi parar nesse poste do ódio, né? Você não foi julgado e apontado pelas pessoas só por falar sua verdade. Só que nessa tirinha tem uma criança ali, não faz parte da plateia, ela tá um pouquinho afastada. Ela tá assistindo aquilo ali acontecendo, aquele assassinato acontecendo. E na cena seguinte, o rapaz que tava no poste, ele foi morto, só aparece aquele poste vazio. Só aparece cinzas ali naquele poste vazio. A plateia já foi embora, tudo se acabou. A criança se aproximou daquele poste e a criança pegou o balão, que era o balão de diálogo do rapaz que tava no poste, mas ela pegou um balão como se fosse aqueles balões de criança mesmo. E ele saiu carregando aquele balão, meu grupinho número 3. O balão do coração. Então, esse é o arquétipo do mártir, né? Ele morre de jeitos terríveis, de novo, de novo, de novo. Mas o que ele fez foi um trabalho necessário. Porque caso ele tivesse ficado quieto, talvez a verdade dele tivesse morrido junto com ele. Talvez não restasse mais ninguém ali para defender a verdade, para defender o amor. Aquilo com que esse arquétipo da abelha, o arquétipo do cãozinho, mais precisa trabalhar é a cura dessa conexão com o outro. Primeiro porque é difícil se conectar. Se você vem de dimensões onde era seguro amar, era algo que você experimentava todos os dias, com todas as pessoas, e do nada você cai num planeta em que amar é literalmente perigoso, você vai ter dificuldade de se encaixar ali, você vai sofrer algumas rejeições. Então, minha abelhinha e meu cãozinho, você precisa trabalhar na sua conexão com o outro. A música que veio pra você é uma música muito especial pra mim, do Blind Melon, e eu queria muito que você visse o clipe, eu vou deixar aqui nos comentários. No Rain, o nome da música, Sem Chuva. E o clipe, né, é uma menininha vestida de abelha, começa assim, né? Ela tá ali fazendo uma performance num teatro, fazendo um truque de dança, de sapateado ali. E o público dá risada da cara dela. Rejeita aquela performance, acha aquela verdade dela feia, acha ridículo, né? Quantas vezes você não se sentiu ridículo por aquilo que você gostava de fazer, amava e era a sua verdade? Então a menininha, vendo todo mundo rindo da cara dela, ela fica super chateada, ela sai correndo e chorando. E aí, ela vai pro meio da rua, assim, vestida de abelha, e ela começa a tentar se conectar com as pessoas, né? Ela tenta fazer amizade com as pessoas ali ao redor dela. Mas, tadinha, ela não se encaixa ali, né? Ela é claramente diferentona. As pessoas não entendem a linguagem dela, né? Eles não falam a mesma língua. Isso não significa que estes desafios de conexão com o outro, essas pontes que a gente pode criar com o outro, sejam impossíveis de serem construídas. Muito pelo contrário, a gente não veio aqui pra Terra sem estar equipado com essa habilidade de se conectar com os outros. A gente só esqueceu de usar, porque foi o preço que a gente pagou por ter sofrido tanto em outras vidas, né? Por ter sido morto em outras vidas. A gente tenta se afastar, tenta sabotar essa habilidade que a gente tem nata de conexão com o outro. Como é perigoso se conectar e conversar e dividir um pouco de você com o outro, você sabotou essa habilidade. Você rejeitou essa habilidade nata que você tem de conexão com o outro. E quanto mais você rejeita as pessoas por serem loucos, que não entendem nada sobre o amor, que só querem saber de guerra, só querem saber de ódio, essas pessoas horríveis com que você é obrigada a conviver, quanto mais você rejeita os outros, mais você é rejeitado também. Quanto mais você aceita os outros como eles são, e no estado de consciência que eles estão, mais eles te aceitam também. Meu grupinho número 3, esse é o segredo que você talvez tenha esquecido. Eu não vou ler a letra da música pra você, porque a leitura já tá ficando mais longa do que eu esperava. Mas eu vou falar sobre um textinho da música que fala mais ou menos assim. Não há nada que eu possa fazer além de colocar chá para dois. Isso, meu grupinho número 3, é uma referência à Alice. Sabe a Alice do País das Maravilhas? Ela tá perdida. Não sei se você lembra da história da Alice, mas ela tá perdida e ela pede uma direção pro gato, né? O gato primeiro pergunta pra onde você quer ir. E ela diz que não sabe, e ele responde, bom, se você não sabe pra onde você quer ir, então qualquer caminho serve. E nesse diálogo, o gato manda ela encontrar o chapeleiro.
E ele fala algo como, olha, eles são todos loucos lá. O gato fala que o chapeleiro e as outras pessoas que estão nesse chá são todos loucos. E a Alice fala, não, eu não quero conversar com nenhum louco. Por que eu iria conversar com algum louco? E o gato responde pra ela, Alice, aqui somos todos loucos. Então, meu grupinho número 3. Se você acredita que a sua verdade é louca demais pra ser defendida, pense de novo, pense 2 vezes. Porque como você, sempre vai ter outros loucos. E dando spoiler pro final do clipe da abelhinha, que eu vou colocar nos comentários, ela encontra a colmeia dela. Ela fica muito feliz quando ela encontra a colmeia dela. Quando ela encontra outros loucos como ela. E eu queria te mostrar essa carta aqui. Existem outros como você. E a única forma, meu grupinho número 3, a única forma de encontrar esses outros loucos como você é se você tiver coragem de se conectar com as pessoas. É se você tiver coragem de ir lá fora e procurar essas pessoas. É se você tiver coragem de mostrar quem você é e deixar que os outros te vejam e venham até você também. Ah, mas isso é difícil às vezes, né? É difícil mostrar quem você é, porque foi justamente isso que fez com que você morresse em outras vidas. Que fez com que as pessoas rejeitassem você. Outro aspecto dessa música e desse arquétipo é The Consolations of Isolation. Os consolos do isolamento. Todas as vezes que você veio aqui pra Terra e você achou que estivesse sozinho, você não se encaixou com um ser humano perto de você. Você não encontrou ninguém como você, porque você nasceu na Idade Média, numa pequena vila, e era simplesmente todo mundo diferente de você ali. Ou devo dizer, você era diferente de todo mundo ali. Mesmo nessas vidas, meu grupinho número 3, você não estava sozinho. Quando você realmente precisou, os seus mentores estavam ali. Animais estavam ali. Os seus animais de poder se aproximavam de você. Você fez amigos. Você pode não ter feito amigos com os humanos. Você pode não ter feito amizade com os humanos. Mas você fez amizade com os animais. Você fez amizade com as plantas. E eu sei que isso é um bocado triste, nem sempre é suficiente você ser amigo de animais, de plantas. Isso não é exatamente a coisa mais feliz para um ser humano, né? Não é a história mais alegre que a gente pode ouvir falar. Mas os seus mentores espirituais, eles sempre te guiaram para pessoas parecidas como você. Mesmo que você não soubesse disso, todas as vezes que você defendeu sua verdade, foi útil para alguém. Mesmo que essa pessoa, ela tenha até se virado contra você também. Você plantou a sementinha. E esses espíritos amigos, representados por esse pássaro, eles sempre te guiaram para pessoas que são parecidas com você e que estavam dispostas, estavam abertas a receber a verdade do amor. Meu grupinho número 3. Por enquanto é isso que eu tenho para você. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E eu desejo boa sorte para você, tá bom? Tchau, minha abelhinha. Tchau, meu cãozinho.